boa noite. Hoje eu e minhas colegas acadêmicas viemos aqui fazer uma videoaula explicando para vocês um pouquinho de como é a estrutura de um projeto de pesquisa, inovação e extensão. A princípio, quero só lembrar vocês devem ter se deparado com isso também, que quando a gente começa a fazer uma pesquisa a respeito dessa estrutura, nem todos os sites, eles encontram a mesma informação. Tem uma diferenciação, alguns faltam alguns elementos, outros não. E quando a gente vai se deparar em produzir realmente o projeto de pesquisa, no caso falando aqui do TCC, que foi o que a gente já apresentou, defendeu e já até publicou, a gente chega a perceber que tem vários elementos que entram em determinado processo e saem em um outro. Dando exemplos aqui do tópico justificativa, quando a gente está fazendo pré-projeto, ele entra como um tópico fixo lá, E já depois, na finalização do projeto, ele já é contido na introdução. Só um exemplo para vocês entenderem que nem todas as pesquisas vão estar iguais, nem todas as aulas vão ser apresentadas da mesma forma para vocês. A estrutura de um projeto de pesquisa, inovação e extensão, ela é importante demais para a nossa vida acadêmica, para a vida fora dos muros da universidade, da escola, e para quem a gente vai direcionar esse projeto, que vai ter os beneficiários. Quando a gente pensa em um projeto, a gente já pensa em um determinado público. Então a gente precisa pensar bem de como a gente vai agir para fazer esse projeto. É importante que todos os aspectos que compõem, os elementos que compõem esse projeto, essa pesquisa, sejam abordados. É necessário definir também a função de cada um dentro desse projeto de pesquisa. No projeto de pesquisa, uma das coisas importantes é definir e planejar o caminho que o pesquisador ele irá seguir até chegar aos resultados que ele deve alcançar, o que ele pretende alcançar, Estabelecer um canal de diálogo com a comunidade científica quando tem essa troca. No caso do nosso, a gente fez pesquisas bibliográficas com alguns colegas acadêmicos já formados, em site de base de dados também, livros, várias outras que a gente fez essa pesquisa. Então é essa troca, esse diálogo com a comunidade acadêmica. E assim também como o nosso vai servir de subsídios para os demais que estão vindo. Esclarecer também ao orientador o que o aluno deseja pesquisar, como que ele está levando, qual rumo que ele está levando essa pesquisa. A partir desse momento, ele sendo coeso e claro, poucas coisas serão modificadas. Na verdade, o orientador vai só dar aqueles ajustezinhos finais para o trabalho ficar em excelência, que é o que a gente pretende, o tão sonhado 10, quando a gente vai defender um projeto de pesquisa. E esse diálogo é importantíssimo, porque tem algo relacionado ao título, ao tema, que nem sempre é algo pessoal, que o pesquisador vai buscar e vai defender e vai escolher. Geralmente o tema ele é decidido pela função que o orientador está ali, pela área do orientador. Por exemplo, o nosso seria a temática educação inclusiva, então nós fomos jogados para um orientador que é da área. E é assim que a gente vai delimitar e fazer o nosso título, o nosso tema de pesquisa. Esse projeto de pesquisa também, ele serve para uma base de solicitação de bolsas de estudos e de financiamento, para quem pretende continuar sendo um professor pesquisador, pretende levar adiante as suas pesquisas, porque nós como futuros pedagogos, professores, como já somos até professores alguns atuantes, a gente precisa estar em constante pesquisa, buscando por conhecimento, e nada melhor do que fazer. Como a gente se deparou hoje aqui nessa gravação, que tem muitas coisas que cada professor aqui presente pode contribuir para a gente de forma positiva. E também ele é uma exigência para quem precisa ingressar, quer ingressar em curso de mestrados e doutorados. Então vamos lá, Quais são os elementos que fazem parte de um projeto? Primeiramente o título, seguido de introdução, justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, metodologia, cronograma de atividades, resultados, referências bibliográficas, e só ressaltando, como eu falei lá no início, que nem todos os sites dão todos os elementos que a gente vê que tem quando a gente chega a fazer o nosso projeto. Aqui faltaria as apêndices, os anexos, e por aí vai. E também a pesquisa em si, no caso o referencial teórico, que são as nossas fundamentações, as nossas falas, a conversa com os autores. O título. Para que se escolha um título de uma pesquisa, primeiramente deve-se definir o tema, E a partir da delimitação desse tema que se chega ao título do trabalho. É uma conversa, como eu falei, esse diálogo com o orientador. Primeiramente, a nossa temática seria na educação inclusiva. A gente já tinha uma perspectiva a respeito desse tema, e aí fomos criando, pensando em fazer um título
até chegar com o orientador, conversar com ele, mostrar como que a gente queria direcionar essa pesquisa, e ele nos ajudou a delimitar, e esse tema a gente fez um título. E a partir desse título, ela é uma síntese do objetivo principal da pesquisa. Quando o leitor chegar e ver já o título da sua pesquisa, ele já vai saber do que se trata, a partir do momento que você é coeso, coerente com a escolha do seu título. Então, dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, nesse momento eu irei abordar o elemento textual introdução. Então, a introdução ela é uma descrição geral do tema, uma contextualização do cenário em que o objeto de pesquisa está inserido. Então, a introdução ela é um elemento fundamental e também obrigatório dentro de uma pesquisa. Neste sentido, dentro dela, o pesquisador ele vai inserir os objetivos que ele traçou para essa pesquisa, ele vai inserir a problemática na qual ele busca investigar e também a justificativa, né? O que levou ele a buscar essa pesquisa, o que levou ele a querer entender o porquê desse objeto de estudo. Também dentro da introdução a gente pode estar colocando a pesquisa, o tipo de pesquisa, né? Se ela é bibliográfica, se ela é de cunho qualitativo, tudo vai ser inserido dentro desse elemento aí, introdução. Porque a introdução, ela é a produção de um pequeno texto com todos esses elementos no qual eu já citei, e geralmente ela contém ali de 2 a 5 laudas. Esse quantitativo de laudas exigido vai depender da instituição de ensino na qual esse projeto está sendo desenvolvido. E essa introdução ela precisa ser utilizada com uma linguagem clara, que possa convencer aquele leitor no qual fará a leitura dessa pesquisa, para que ele possa estar lendo, acompanhando o desenvolvimento desse trabalho até o final. Então a introdução ela é um elemento assim bem relevante, no sentido de que uma vez que você lê a introdução, lá você já vai ter a noção de tudo que vai ser abordado nos demais temas lá dentro da pesquisa. É como se fosse um resumo prévio ali do que vai ser abordado no segmento lá no desenvolvimento do trabalho. Justificativa. Justificar é oferecer razão suficiente para que algo tenha acontecido ou aconteça. Apresenta motivos bons o bastante para o desenvolvimento da pesquisa a respeito do tema. Deve contemplar 2 aspectos: a relevância do tema, a abrangência do assunto. Pois bem, a partir do momento que nós vamos desenvolver uma pesquisa, um projeto, seja ele de extensão, inovação ou pesquisa, nós temos que ter uma justificativa para o desenvolvimento daquele trabalho. Vamos supor que nós vamos supor a pesquisa de extensão. Extensão está fora da universidade onde nós estamos. Vamos supor que nós estudamos no IFAP e nós estamos realizando uma pesquisa fora, um projeto de extensão fora. Então podemos dar um exemplo, vamos supor que vamos fazer numa escola. Então, qual a justificativa? Por que nós vamos desenvolver aquele projeto dentro daquela escola? Nós vamos desenvolver aquele projeto na escola porque nós identificamos que naquela escola tem um índice muito grande de crianças que estão com dificuldades na matéria de matemática e português. Então, nós vamos desenvolver um projeto através, vamos supor, de jogos para que essas crianças elas se desenvolvam e aprendam de uma forma dinâmica de uma forma dinâmica e prazerosa e aprenda a desenvolver as 2 matérias que elas sentem dificuldade. Então, nós estamos justificando o motivo de nós estarmos realizando esse projeto de extensão fora da onde nós estudamos. E nesse caso, vamos supor que nós escolhemos uma escola numa sala de nível fundamental 1 e 2. Aquelas crianças elas estão com dificuldade na matéria de matemática e português e matemática. Então nós vamos levar essas crianças para um lugar e ensinar através de jogos e brincadeiras essas disciplinas, e com certeza elas vão ter um bom desenvolvimento nessas 2 matérias. Então é isso, justificativa dentro de um projeto e dentro, seja ele de pesquisa, inovação ou pesquisa, ele serve o quê? Para nós justificarmos o motivo pelo qual nós estamos realizando aquela pesquisa e aquele projeto naquele estabelecimento.
o elemento objetivo geral. Na verdade, o objetivo geral é o que você espera com o seu projeto, né? É o que você pretende alcançar no final dele. Você vai mostrar para o seu leitor, para a comunidade acadêmica, científica, para a escola onde você vai aplicar, porque o nosso projeto de TCC, ele partiu de uma pesquisa bibliográfica, né? E foi para uma pesquisa de campo. Então, para aquela escola, a gente precisa gerar também alguns benefícios. E com esse objetivo geral, a gente consegue mostrar para eles quais as nossas intenções, a intencionalidade do projeto em si. Esse objetivo geral, ele deve expressar claramente aquilo que o pesquisador pretende conseguir com essa investigação. E é dividido, né, em objetivos também específicos. O objetivo específico, ele é, na verdade, um detalhamento lá do objetivo geral. Na verdade, são problemas específicos que serão resolvidos, né, que a gente pretende resolver ao fim da pesquisa. São formulados em tópicos e podem ser quantos o pesquisador julgar necessário para solucionar esse problema contido no objetivo geral. Metodologia. Metodologias são as técnicas que serão utilizadas para alcançar os objetivos do seu projeto. É o momento em que se descreve como o projeto será realizado na prática. Explicar sucintamente como o projeto será desenvolvido, as ações, as atividades previstas e o meio de realizações. O nosso TCC ele foi desenvolvido através da metodologia da bibliografia e da pesquisa de campo. Através da pesquisa de campo, nós fizemos o questionário, onde nós fizemos um levantamento dos professores do 1º ao 5º ano e responderam o questionário. E através desse questionário nós podemos ter embasamento para a nossa pesquisa, que era para responder a nossa problematização, que era saber se os professores estavam ou não preparados para receber esses alunos atípicos dentro da sala de aula regular. E a metodologia ela nada mais é que o caminho percorrido entre os objetivos que foram propostos dentro do projeto até chegar aos seus futuros resultados. O cronograma de atividade é descrever com a maior precisão possível as datas e as atividades a serem realizadas. Um cronograma pode ser elaborado a partir de prazos, limites ou de prazos por atividade. O cronograma ele apresenta uma sequência de atividades que deverão ser cumpridas ao longo do projeto. Bom, e dentro de um processo, né, da criação do projeto, dentro dessa trajetória acadêmica que inicia do curso com você trabalhando o seu projeto de pesquisa, os resultados eles são essa conclusão de que se as respostas para o seu projeto de pesquisa chegaram na conclusão que você imaginava desde o início, ou se eles tiveram uma outra resposta. Dentro desses resultados, a apresentação dessa proposta pode ser através de gráficos, né, com o texto explorando sobre o que foi buscado e concluído dentro desses resultados, gráficos, tabelas, né. No meu projeto de defesa do meu TCC do curso de Pedagogia, que foi falando sobre o processo da sala de aula investida aplicado dentro de uma escola do município de Porto Grande, através de relatórios e questionários com os professores, foi verificado que os professores ainda têm uma metodologia muito tradicional. E para mim foi uma grande surpresa, né? Porque eu realmente pensava no início desse projeto que eu teria uma resposta diferente, que teria mais possibilidades do trabalho com a sala de aula investida e as metodologias ativas dentro do meu projeto e dessas respostas. E falando um pouquinho sobre esse referencial bibliográfico, os resultados também têm essa relação com as referências, né? Você tem uma busca de resultados dentro desse referencial teórico, e a maneira como você vai explorar essa bibliografia é muito importante para caracterizar a sua pesquisa. Hoje, essas referências são uma finalização desse projeto, tem uma estrutura, que é a estrutura da ABNT, que deve ser seguida, e há alguns anos atrás, essa estrutura era apenas para livros, né, para referencial bibliográfico, livros físicos. Hoje não, a gente tem uma categoria para delimitar vídeos, né, os livros que são digitais, nas plataformas digitais, como a Kindle, né, é um exemplo.
e muitas outras formas de referenciar. Essa normativa da BNT, ela está em constante mudança, não é algo fixo, e o acadêmico precisa estar atualizado a essas modificações. E essas foram algumas das bibliografias que nós utilizamos na nossa pesquisa. Muito obrigada pela sua atenção, e é isso.